Opa! E aí, pessoal, beleza? Professor Mal na área. Hoje aí, continuando a nossa aula de programação Web 2, PHP, e hoje nós vamos estar trabalhando com variáveis. E antes de nós começarmos a nossa aula, é importante eu preparar o meu ambiente de trabalho. Então, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, e vou preparar a minha pasta de trabalho de hoje lá na minha pasta do Champ. Então eu vou lá no meu D2 pontos, tem aqui o Champ, a pasta htdocs, que é o nosso localhost, e aqui eu vou criar uma pastinha para que eu possa armazenar os arquivos da aula de hoje. Então o nome da minha pasta vai ser 04, porque nós estamos em abril, o mês 4, e hoje é o dia 15 de abril, então 0415. Abril, dia 15 de abril. Vou deixar a pastinha aqui já salva no meu htdocs. E é importante eu agora carregar o champ. Então vou chamar aqui o champ e vou ativar o meu servidor Apache. Prontinho, ativei meu servidor Apache. Vou abrir aqui o meu localhost dentro do meu navegador. Olha quanta janela aqui já, né? Deixa eu maximizar a janela aqui do meu navegador no localhost. E aqui eu já vou chamar a pastinha que eu criei. 0415, vou dar um Enter. E eu já estou com o meu localhost funcionando, com a minha pastinha 0415 funcionando. E nesse primeiro momento eu ainda não gravei nenhum arquivo. Não fiz nenhum arquivo. Então, a gente vai voltar para o nosso PowerPoint para que a gente possa dar início aí ao nosso primeiro arquivo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de variáveis. E quando a gente trabalha com variáveis, ou quando a gente trabalha com qualquer linguagem de programação, é importante estarmos registrando comentários. Que variável que é aquela, onde ela vai ser utilizada, se a gente vai criar uma função, que função que é aquela, para que serve aquela função, explicar o funcionamento dessa função. Então, é importante a gente fazer esses comentários. E os comentários, como a gente já vimos nas aulas anteriores, ele pode ser feito de duas formas e de três maneiras. Eu posso fazer uma variável utilizando simplesmente o barra barra no início da linha. Isso faz com que todo o restante da linha se torne um comentário. Posso usar o hashtag também no início da linha ou no meio da linha. Isso faz com que tudo que tiver à direita do hashtag ou à direita do barra barra se torne um comentário. Ou eu posso usar também um comentário de múltiplas linhas. Se eu quero que um comentário tenha mais de uma linha, eu coloco barra asterístico, coloco todo o meu comentário, que pode conter várias linhas, 2, 3, 10 linhas, e a hora que eu finalizar o comentário, eu finalizo com asterístico barra. Olha o nosso primeiro exemplo aí, onde eu estou justamente trabalhando essa questão dos comentários. E aí, nós vamos, é claro, chamar o nosso editor, que é o Sublime. Vamos chamar aqui uma janelinha do Sublime. E eu vou buscar um arquivinho por uma questão de tempo, né? Para a gente não ficar alongando, digitando muito código aqui. Eu já deixei meus códigos todos prontos. Então eu vou aqui, Open File, e vou lá buscar os meus códigos que estão aqui dentro da minha pastinha de variáveis. Ó. Então aqui tem todos os códigos que eu vou utilizar na nossa aula de hoje. Porém, é importante também abrir a minha pasta de trabalho. Então eu vou aqui no Open Folder, e eu vou abrir a minha pasta de trabalho, que é a pasta que está lá no meu localhost, que está lá no meu htdocs. Então eu vou lá no meu D2 pontos, onde está o meu champ. Claro que aí você tem que ver onde está instalado o seu champ. 2 cliques no champ, htdocs 2 vezes, 0415, a pastinha que a gente criou agora há pouquinho. Vou selecionar ela. Pronto. E mais, o meu código ficou lá na outra janela, né? Puxa vida, viu? Sem problema, a gente fecha a janela anterior. E agora eu vou abrir aquele código aqui, ó. Open File. Tá aqui, ó. Pronto. Abriu. E aí eu vou começar a criar os nossos códigos para ver eles funcionando. Então esse código aqui, ó, eu já deixei ele pronto. Tá aqui, ó. Vou até pegar ele aqui, ó. Já vou selecionar ele. Copiei. E vou aqui New File. Vou salvar ele com Ctrl V. E eu já vou salvar ele com o mesmo nome que está aqui, ó.
exemplo 01.php. Então, eu vou lá, arquivo, save as. Agora eu não posso salvar em qualquer lugar. Eu tenho que salvar lá no meu htdocs. Então, eu vou lá no meu D, pasta champ, htdocs, 0415, mudo aqui para o PHP, o tipo de arquivo, ó, tá PHP, e aí eu coloco aqui, ó, exemplo 01. Clico, já tá PHP, clico no salvar. Pronto, olha só. Então, pessoal, aqui é o exemplo que eu dei, ó. Tá bom? Ó, eu tenho aqui a barra barra. Se eu tirar essa barra barra, essa linha deixa de ser um comentário. Se eu colocar essa barra barra nesse ponto, tudo que tiver à direita dela se torna comentário. É lógico que aí iria dar um erro, porque esse texto aqui não faz parte de nenhum código HTML. Vou dar um desfazer, prontinho. Mesma coisa aqui, olha só, esse comentário, ó, ele está ocupando aqui duas linhas. Ele começa nessa primeira linha, barra asterístico, e ele finaliza o comentário aqui, ó, asterístico barra. Tá bom? Ó, eu tirei o asterístico barra, perceba que tudo virou comentário agora. Então é importante eu colocar um asterístico, a barra, e aí ele finaliza o meu comentário de múltiplas linhas naquele ponto. E o hashtag, ó, tá aqui, ó, hashtag. Eu posso comentar usando o hashtag também. Apaguei o hashtag, isso deixou de ser um comentário. Se eu colocar o hashtag aqui, tudo que está à direita do hashtag vira um comentário. Tá bom? Vou dar um desfazer. Tá bom? Vou dar um desfazer, tá aí. Esse é o exemplo 01, onde eu só quis mostrar para vocês a questão de comentários mesmo. Ó. Se eu salvei, a única coisa que ele está fazendo aqui é um eco. H1, exemplos de comentários, e eu vou colocar aqui um H2, ó. Vou colocar aqui um H2, né, só para não ficar solto. Vou colocar aqui um H2, e aqui eu vou fechar o H2. Aqui, ó, vou salvar novamente. Se eu for lá no meu navegador, que eu já deixei aberto no meu localhost, ó, pedir para atualizar, eu tenho aqui o exemplo 1. Clico nele, tá aí, ó. Exemplo de comentários e exemplo de comentários 3 vezes. Estão aqui, ó. Exemplo de comentário, ó, título 1, exemplo de comentário título 2 e exemplo de comentário em parágrafo. Beleza? Eu vou voltar no meu navegador e vou dar um clique aqui para ele retornar para o meu localhost. Eu vou agora voltar no nosso PowerPoint para a gente dar sequência, afinal nossa aula é de variáveis. E é importante o nome dessa variável. Dentro do PHP, toda variável deve começar com o caractere cifrão. Então, eu preciso que todos os caracteres comecem com a variável cifrão. O primeiro caractere do nome pode ser uma letra ou um underline. Então, você pode colocar letras ou underline. A partir do momento que você colocou, né, o cifrão, uma letra e um underline, o restante pode ser qualquer caractere, sem problema algum. Então, a regra é, pessoal, o primeiro caractere do nome pode ser uma letra ou o caractere cifrão. E aí a gente vai dar alguns exemplos, olha só. Para isso eu tenho o exemplo 2. Olha o meu código do exemplo 2. Eu criei ali, ó, a minha variável, né, com o nome de variável e já atribuí a ela o valor 01. Eu tenho aqui, ó, a minha variável sempre começando com cifrão, underline variável 123. Tenho aí que o valor dela, que é o valor 2. Variável ABC, valor 3. E olha só, pessoal, isso já foi dito nas aulas anteriores. O PHP ele é sensitive, ou seja, ele consegue verificar a diferença entre o ABC maiúsculo e o ABC minúsculo. Então, ali eu tenho duas variáveis com valores distintos. O PHP enxerga essas variáveis desta maneira. Vamos ver isso daí funcionando na prática e fazer alguns testes. Olha só, eu vou voltar aqui no meu Sublime, está aqui. Vou maximizar a telinha do meu Sublime para ficar mais claro para vocês.
Vou alongar aqui. E aí eu vou pegar o meu código 2, ó, que eu já deixei prontinho aqui o código 2, ó. Pra gente, já pensou o professor Maurício aqui digitando todo esse código para explicar para vocês? Vou copiar. E aí eu vou criar um novo arquivo. New file. Vou colar. E eu vou lá salvar o meu exemplo 2. Save. Tá bom? Vou buscar a minha pastinha lá do meu htdocs. Mais uma vez lá no champ. htdocs 0415. Mudo aqui para o PHP. Mudo aqui para o PHP. Opa, já estava aqui. Pronto. E aí vou colocar aqui, ó. Exemplo 2. Exemplo 2. Pronto, ganhei um tempinho ali na digitação. Salvei. Vou colocar aqui na ordem, ó. Vou mudar aqui ele de lugar. Pronto. E olha só, então eu tenho aqui a minha variável, a variável underline 123, a variável ABC minúscula, ABC maiúsculo, e elas estão sendo utilizadas aqui, ó, na parte de baixo. Eu vou salvar, Ctrl S, e vamos visualizar isso lá no nosso localhost. Voltei aqui no navegador, vou atualizar. Exemplo 2, olha aí os valores. E uma coisa importante, eu posso tratar esses valores dentro do meu PHP. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar que esse PHP aqui, essa variável, vai ter um alinhamento, né, centralizado. Vou salvar novamente. Se eu vier para cá, tá lá, ó, centralizado. Eu posso também definir aqui dentro, ó, que essa daqui vai ser colorida. Eu vou abrir aqui uma tag font, color, igual. Vou colocar aqui, ó, opa, blue. Aí, vou fechar aqui, né, cadê? Opa, eu apaguei ali a aspa, né? Vou fechar aqui o meu fonte e vou fechar a minha aspa. Eu salvar aqui, ó, e executar novamente. Olha lá, ó. Ficou tudo azul a partir daí. Eu posso, de repente, nesse outro parágrafo aqui, ó, fazer o fechamento do meu fonte. Tá aqui, ó. Fonte. Então é importante eu ter essa noção que eu posso estar trabalhando comandos PHP ou CSS dentro dos meus códigos PHP. Beleza? Tranquilo por aqui? Tá? Qualquer dúvida, tem aí os comentários, coloca aí nos comentários aí que a gente vai responder nesses comentários conforme eles forem chegando aí para nós. Beleza. Voltando aqui no nosso PowerPoint, então a gente viu aí como que a gente pode declarar variáveis, falamos sobre o nome dessas variáveis. E aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de como eu posso utilizar melhor essas variáveis. Nesse exemplo aqui, eu posso utilizar melhor essas variáveis e olha só o código bem mais estruturadinho, né? Eu estou fazendo aqui uma página onde eu vou ter uma tabelinha, onde eu vou mostrar as menções ou as notas de provas feitas por um aluno ou, de repente, por vários alunos. Então, eu vou voltar lá no meu Sublime, e vou pegar aqui o meu próximo exemplo, aqui o meu próximo código de exemplo, ó. Tá aqui, ó. Vou copiar ele e vou criar um novo arquivo. Tá bom? Vou colar aqui meu código e já vou salvar. Vou lá, File, Save. Vou lá de novo buscar a minha pastinha. Tá chato aqui toda hora ter que buscar, mas não tem problema, né? A gente vai lá buscar. Eu vou tentar dar um golpe nisso daqui, ó. Eu vou fechar esse arquivo, exemplo 2, e agora eu vou lá abrir ele. Cadê? Open File. Vou lá abrir ele. Vamos tentar dar um golpe aí para a gente não perder tempo toda hora de salvar. htdocs e vou abrir o exemplo 2. Pronto. Vou mudar ele de lugar aqui. E agora eu vou tentar salvar esse daqui. Vamos lá. Save. Aí, ó, já veio na pastinha htdocs. Aí a gente ganha tempo. Muda aqui para o PHP. Tá aqui o PHP. E o nome desse arquivo aqui vai ser menção, sem acento, sem cedilha, tá bom? Da prova.php. Clico no salvar. Vou mudar ele de lugar aqui também, ó. Vou colocar ele para cá também.
Ótimo. E eu gostaria de mostrar, pessoal, que a estrutura desses dois arquivos praticamente ela é a mesma. Ó. A estrutura ó, é a mesma. O que foi feito aqui? Ó? Se você tiver esse arquivo, é só você copiar, colar para cá, ó, muda o título, muda o nome das variáveis, ó, variável aluno, a variável professor, variável componente, variável menção. E aqui, ó, eu estou criando uma tabela, ó, uma tabela em HTML, ó. Eu tenho aqui um table com uma borda de 1, eu vou até tirar essa bordinha por enquanto, tá bom? Ó. Um table, então eu estou printando na tela o comando echo que está criando uma tabela, está criando uma linha. E aqui, ó, ele está criando para nós aqui, ó, o meu título, ó. Está criando aqui, ó, a minha linha de título da tabela, onde eu vou ter o rótulo aluno, o rótulo professor, o rótulo componente, o rótulo menção. Eu estou fechando essa linha, ó, que foi começada aqui. E olha só que interessante, eu fechei essa linha que está começando aqui na linha 15. E já iniciei a próxima linha, onde vão estar as minhas informações que estão vindo das variáveis. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 4 linhas. Cada linha dessa cria uma célula e mostra uma variável dentro da célula. Fechando a última célula, eu tenho o último eco aqui, que ele fecha essa linha, ó. Ele fecha essa linha, importante. Essa linha fechada aqui, ó, ela foi iniciada nesse ponto aqui, ó. Iniciei a linha, tenho aqui a linha com as informações vindas das minhas variáveis. Aqui eu fechei a minha linha, ó, aberta no final da linha 16. E aqui eu estou fechando o meu table. Eu vou salvar, salvei, e vamos lá no localhost visualizar isso. Vou voltar aqui, atualizo, menção da prova, tá ali, ó, tá bom? Para melhorar um pouquinho, eu vou colocar as bordas. Lembra que eu apaguei o border 1? Então vou colocar aqui, ó. Vou dar um espacinho, border igual 1. Salvei. Se eu pedir para atualizar, tá lá com a borda. Posso melhorar um pouquinho? Posso. Vou colocar aqui, ó, dentro desse TR aqui, ó, que é a minha linha, eu vou colocar aqui, ó, BG color, opa, e igual, e aspa, colocar aqui, ó, yellow. Yellow. Salvei. Ah lá, ó. Tranquilo? Então eu posso fazer acrescentar esses códigos. Estou usando aqui o código HTML, mas eu posso também acrescentar formatações em CSS também, tá bom? Beleza, ó, tá aí. Então eu consigo, já que eu tenho as informações em variáveis, eu consigo também organizar essas informações de variáveis dentro de tabela, dentro de um código HTML, tá bom? Aquela coisa, dúvidas, comentários, tá bom? Continuando aqui o nosso PowerPoint, é importante a gente compreender o escopo das variáveis, porque dentro desse escopo de variáveis, quando a gente fala de escopo, eu estou falando das regras, as regras que determinam aonde essa variável vai aparecer, aonde ela vai ser utilizada e como ela poderá ser acessada. E dentro do PHP, nós temos aí 3 escopos diferentes de variáveis. Nós temos as variáveis globais, as variáveis locais e as variáveis estáticas, tá bom? E para a gente compreender isso, vamos começar com a variável local. O que é uma variável local? A variável local é aquela variável que foi criada dentro de uma função e só é acessada pela própria função. Então, uma variável local, ela pertence a uma função e somente aquela função tem acesso a ela. E eu tenho um exemplo agora de uma variável local, né? Olha lá, está até escrito, ó, no exemplo a seguir, a variável d deixa de existir após o término da função escreve. Então, o que acontece? Uma variável local, ela está dentro de uma função. Após aquela função for executada,
aquela variável local, ela deixa de existir. Vamos ao nosso exemplo. Olha aí o nosso exemplo 03.php. Só que tem um detalhe, hein, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu código aqui, ó. Eu queria pegar o código aqui do exemplo 3. Está aqui o meu código do exemplo 3. Vou copiar e vou criar um novo arquivo. Vou salvar ele. Ctrl F. Ó, e voltou lá. Ai, viu? Não tem problema não. Vamos lá de novo buscar aqui no date, no champ. Eu pensei que ia dar certo ali, mas está enroscado ali. Vamos lá. 0405. Mudo aqui para o PHP. E aí eu vou colocar o nome aqui, ó. Exemplo, tá? 03. Salvei. E olha só, pessoal, ó. Essa variável aqui, ó, ela está com escopo global. Por quê? Ó? Ela está aqui dentro do PHP, ela não está dentro da minha função. Mas olha só, a minha função está chamando ela, ó, referente a uma variável de escopo local, não definida. Por que está não definida? Professor, mas ela está definida no escopo aqui, ó, global. A função, essa função aqui, ó, que começa aqui e finaliza aqui, não consegue enxergar essa variável fora da função. Pelo menos neste primeiro exemplo de variável local. Tudo bem? Então, ó, essa variável aqui local, ela não foi definida dentro da minha função. Tanto que se eu salvar esse arquivo e eu for lá executar, ó, vou voltar aqui, vou atualizar, ó, vou executar. Ele dá erro na linha 13, porque ele está falando que a variável D, que está na linha 13, ó, essa variável D, ela não existe. Ele não consegue encontrar dentro da função. Qual é a solução? Eu vou pegar essa linha, eu vou copiar ela, eu vou colocar ela, vou comentar ela, vou colocar um hashtag para ela virar um comentário, e aí eu vou colar ela aqui dentro da minha função, ó. Só que é lógico, aqui ela é uma variável de escopo local. Agora, olha só, eu tenho dentro da minha função a variável D e eu estou pedindo para escrever o D. Então, aqui eu posso mudar, que a referência da variável de escopo local, ela está definida. Ela está definida agora, porque eu coloquei ela dentro da minha função. Vou salvar. Aqui eu estou pedindo para ele escrever a minha função, para ele executar a minha função escrever. Salvei. Vou vir aqui, vou atualizar. Está lá, ó, ele escrevendo a minha variável. Então, quando eu trabalho com variável locais, a minha variável, ela precisa estar dentro da minha função. Isto é uma variável local. Tudo bem? Ela só funciona aqui dentro. Beleza? Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, echo, vou dar aqui um echo, e vou colocar aqui, ó, e, tá bom? Echo D, vou salvar, e eu executar de novo, ele não está reconhecendo a minha variável D na linha 19. Olha a variável D na linha 19. Por quê? A variável D é local, ela só funciona dentro da função. Agora, importante, olha só que coisa interessante. Eu vou tirar o comentário dessa variável D e eu vou mudar o valor aqui para 10. Tá bom? E eu vou salvar. Vou executar agora. Tá lá, ó. 1810. Por que 1810? Esse 18 é da minha variável aqui, ó, dessa minha variável local, dentro da função que foi executada, e esse ou 10 é da minha variável global. Eu posso, inclusive, ó, mudar aqui esse eco, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou concatenar aqui e vou colocar aqui, ó. Variável local, 2 pontos, beleza? E aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó. Ponto para concatenar. E vou colocar um BR para quebrar a linha. Vou colocar aqui, ó, variável global. 2 pontos. Vou salvar.
executo, tá lá, ó. Tudo bem, professor, mas as duas variáveis estão com o mesmo nome? Pode isso, professor? Nesse caso, pode, porque essa função, essa variável D, só existe dentro da função. Então, elas não entram em conflito. Enquanto essa variável é uma variável global. Todo o sistema pode enxergar essa variável. Tá bom? E aí vem aquela pergunta. Professor, eu poderia fazer a função enxergar essa variável global? Podemos. Vamos lá voltar no nosso PowerPoint. Tá aqui, ó. Variável global. Ela é criada fora de qualquer função. Ela é criada em qualquer ponto do meu PHP. Aquela variável global D, né, que nós temos o valor de 18, ela pode ser visível por todas as variáveis, por todas as funções do nosso código, do nosso programa. Eu só vou precisar, para isso, utilizar a palavra-chave global. Vamos ao exemplo. Para isso, eu tenho o exemplo 4. Olha o exemplo 4 aí, ó. Você bater no exemplo, olhar no exemplo 4, você já consegue ver ali na linha 14, né, o meu atributo global, né? Que nem eu falei assim, a nossa palavra-chave global. Olha lá, ó. Vou voltar aqui no meu champ, champ não. Vou voltar aqui no nosso Sublime. Vou aqui no meu código pegar o exemplo 4. Tá aqui, ó, o meu exemplo 4. Vou copiar ele. Vou lá, File, New. Vou clicar aqui, vou lá, salvar de novo, né? Beleza, aqui tá. Vou lá salvar de novo. Beleza, vamos lá buscar a nossa pastinha do projeto lá no Champ. Pelo menos vocês estão decorando o caminho aí do Champ para você poder salvar, né? Isso é bom também. E eu vou colocar aqui, ó. Exemplo. Tirar aqui também, exemplo 04. Pronto, vamos salvar. Deixa eu ver como é que está essa ordem aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha, colocar na ordem aqui, ó, exemplo 02 e colocar na ordem aqui o exemplo 03 também. Pronto. Olha só, pessoal, nesse exemplo 04 aqui, ó. Presta atenção, hein? Eu tenho aqui, ó, a minha variável P e eu tenho a minha variável B. Elas são variáveis globais, então vou até colocar um comentário aqui, ó. Variáveis globais. Tá aqui, ó. Para mim chamar essas variáveis que são globais dentro da minha função, eu preciso da palavra-chave global. Eu preciso indicar, ó, a função vai buscar uma variável global para mim. Está lá fora. O nome dela é P e o nome da outra é B. Então aqui eu criei uma referência às variáveis globais que estão fora da função. E aqui, pessoal, olha só, eu estou atualizando uma variável B. Então, ou seja, dentro da minha função, eu estou criando uma outra variável chamada de variável B. Tá bom? E eu estou falando que a variável B dentro da minha função é igual a variável P mais a variável B. E isso, pessoal, é a minha função soma. Acabei a função aqui, ó. Na sequência, eu estou pedindo para ele aqui, ó, chamar a minha função soma e escrever a minha variável B. Eu vou salvar e vamos ver como é que vai ser a execução desse nosso código aqui. Vou atualizar. Exemplo 4. Está ali, ó, valor 3. Tá bom? O valor dela é o valor 3. Professor, mas por que é o valor 3? Né? Por que é o valor 3? Olha só que interessante, pessoal. Eu vou transformar isso daqui em um comentário, ó. Vou salvar e eu vou executar novamente. 2. Nessa linha aqui, ó, eu estou pedindo para o PHP executar a função soma para mim. Eu estou pedindo para ele executar a função soma para mim. Nessa linha. Ó. Como eu comentei essa linha, o PHP não está mais executando essa função. A função existe, mas ela não está sendo executada. Então, o que o PHP faz? Ele escreve a minha variável B. Qual que é a minha variável B? Esse daqui, ó, o valor de 2. Por isso que aqui no momento está 2. Porque essa função
não está sendo executada. Beleza? Vou tirar o comentário. A função soma agora ela está sendo executada. Se a função soma ela está sendo executada, eu posso simplesmente, agora, quando eu peço para escrever a função b, está trazendo essa funçãozinha atualizada, ó, porque aqui eu atualizei o valor do b. Ó. Então, olha lá, vou salvar novamente, eu vou pedir para atualizar, eu tenho aqui o valor de 3, tá bom? Se eu executo a função, tá aqui, ó, se eu peço para executar a função, ele atualiza para mim o valor da variável b, tá bom? Se eu não executar, o valor de b fica esse valor que foi atribuído mesmo no início do meu código. Eu posso variar um pouquinho esse exemplo aqui, viu? Eu posso variar um pouquinho, eu vou até mudar um pouquinho essa função, porque eu posso, de repente, querer executar ela todinha de uma única vez. E aí eu deixei aqui, ó, um outro aqui, eu vou até chamar aqui um outro arquivo, que é o exemplo 4b, eu vou chamar assim. Olha só como é que a gente pode fazer uma outra variação aqui, ó. Eu posso simplesmente, ó, colocar aqui, ó, uma outra variação, o mesmo arquivo. Vou dar um Ctrl C para copiar e eu vou lá criar um novo arquivo, ó. E eu vou salvar ele. Tá bom? Vou salvar ele, ele vai ser exemplo 4 também. Só que esse exemplo 4, eu vou colocar o exemplo 4b. Então, vou pegar aqui os PHPs, vou pegar aqui o exemplo 4, e eu vou chamar ele aqui, ó, de 4, o meu exemplo B. Vou salvar ele. Olha como que eu mudei aqui, professor, mas eu não estou vendo muitas mudanças. Vamos comparar os dois e colocar um do ladinho do outro. Ó. Aqui, eu estou fechando a função. Só depois de fechar a função, eu peço para ela ser executada. E aí, depois eu peço para ele escrever a minha variável B. Tá bom? No função 4b, olha só, tá a minha variável P, tá a minha variável B, tá bom? Só que aqui, ó, na minha função eu criei a minha variável M. E eu já estou pedindo para a minha função automaticamente já dar o retorno da minha variável M. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o código for rodado, a função vai ser executada. A soma vai ser executada. E aí, pessoal, é só eu pedir para ele escrever o resultado da minha função soma. Ó. Então, eu estou pedindo echo, escreva a minha função soma. Aqui, ó. Olha a minha função soma aqui, ó. Vamos ver o resultado disso? Eu vou salvar. Vamos lá, vamos voltar aqui. E eu vou atualizar e vamos executar. Tá lá, 3. Isso faz com que eu mantenha o valor da minha variável B. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar, ó, echo B, ponto vírgula, echo P, ponto vírgula, eu mantenho os valores globais das minhas variáveis, ó. Professor, mas ficou 321. Por que ficou 321? Porque eu não quebrei. Eu preciso aqui, ó, concatenar. Eu vou concatenar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, um BR no final, ó, para mim quebrar a linha, ó, para me mostrar cada uma das informações em uma linha diferente. Vou copiar, vou colar aqui e vou também colar aqui, ó. Salvei, vamos executar. Ali, ó. Tá bom? Então, eu tenho variável B, o variável P e a soma das duas executado pela minha função chamada soma. Beleza, pessoal? Todos tranquilos? Então, temos aqui, ó, os 3 tipos, global, local e estática. E para a gente falar da variável estática, a gente vai deixar isso para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Tá bom? É isso e até a próxima. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço do mal.